Tomou o seu chazinho de consciência hoje? Se não tomou, venha tomar comigo. Hoje vamos conversar sobre um tema tão importante que eu fiquei pensando, por que a gente ainda não falou sobre isso? Deixa eu tomar o chazinho. Hoje naquela xicrinha especial que eu ganhei de uma herdeira querida. Olha só que gracinha. Todas as falas que eu uso e tudo mais. Bom dia, queridas. Olha só, você sabe que há um tempo eu falo sobre identidade, né? Sobre esse ser filha amada do Pai. Mas eu acredito que a gente precisa falar sobre isso, o que significa isso na prática, sabe? Tá, ok, eu sei que Jesus me ama, eu sei que Deus me ama, eu sei que eu sou uma filha amada do Pai, eu chamo de Pai e tudo mais, mas tá, e daí? O que isso significa, né? Na minha vida prática, na minha rotina, para enfrentar meus desafios, meus problemas, o que isso significa na prática? E é sobre isso que vamos conversar hoje, tá bom? Então pega o seu chazinho aí, bom dia, bom dia! Pega o seu chazinho e vamos tomar consciência acerca desse assunto, tá bom? Essa é a intenção do nosso chazinho de consciência. Abrir o nosso entendimento para aqueles assuntos que muitas vezes passam tão batido. Ou então a gente tá falando, escutando a respeito, mas a gente não aprofunda de fato, né? Então vamos lá. Afinal, o que é ser uma filha amada? Quem é filha? Né? Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo chama Deus de Pai? Será? Será que é assim que funciona? Né? Então vamos olhar para isso. Nós precisamos compreender, olhando para a história, que Jesus, quando ele veio, ele trouxe essa perspectiva em relação ao Senhor como Pai. Até então, o Senhor não era chamado de Pai. Eu digo Senhor, nós cremos na Trindade, certo? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Até então, até a chegada de Jesus, não havia essa relação de paternidade para com Deus Pai, né? É um Deus criador, um soberano, um ser supremo, o criador dos céus e da terra, mas essa conexão de paternidade não havia. Então Jesus veio revelar o Pai quando ele esteve aqui, certo? E por isso que foi meio assustador, assim, para as pessoas. Como assim? Pai? Deus Pai? Como assim? Você tá chamando Deus de Pai? Isso é uma afronta, isso é uma heresia, isso é um pecado. E um dos motivos pelos quais ele foi, né, morto. Enfim. Então, esse é o propósito do Senhor Jesus ao vir para cá, trazer essa mensagem. Existe um Pai. Ele é Pai. Então, ele é Senhor? Claro que ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra? Ele é sim. Mas também ele é Pai. E quando nós falamos em Pai, nós nos aproximamos. Uma coisa é ter o Senhor, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, bem distante de nós. Outra coisa é tê-lo como Pai, bem pertinho de nós. E não aquele Pai, deixa eu já deixar bem claro aqui para você, não aquele Pai nos padrões que nós conhecemos aqui na Terra. Aquele Pai que nos maltrata, que nos despreza, que se a gente errar com ele vai, ó, dar uma varada nas pernas, sabe? Esse tipo de coisa. Não. A relação com o Pai que Jesus veio revelar é outro formato. É um formato que excede todo o padrão terreno. Por quê? Estava refletindo esses dias. Por mais que os pais terrenos possam ser o melhor, imagine aí, pensa aí na sua cabeça, o melhor pai terreno que você conhece. O mais amoroso, gentil, compreensivo, acolhedor, firme, respeitoso. Pensa aí, que você conhece assim, na terra. Pois bem, esse pai, por mais maravilhoso que seja, no dia que o seu filho faltar com respeito, no dia que seu filho o afrontar, o confrontar,
No dia que esse filho não corresponder às expectativas desse pai, você pode ter certeza que esse pai ficará frustrado. Pode ter certeza que esse pai fará bico. Pode ter certeza que esse pai fará birra. Não é? Não é verdade? Por quê? Porque é um pai humano. Mas quando se trata do nosso Pai Celestial, não pense que ele vai fazer birra com você, que ele vai te dar um gelo, né? Vai virar a cara pra você também. Não quero mais falar com você. Fica aí que eu vou lá dar uma respirada pra voltar e aguentar você. Não. Com o nosso Pai Eterno não existe isso. Ele não tem carências, ele não tem problema de personalidade, problema de emoções instáveis, né? Não mesmo, tá? O nosso pai, ele é aquele pai presente, aquele pai acolhedor, que não se compara com nenhum pai terreno, tá bom? Pois bem, vamos pensar. Inclusive, eu tenho uma live sobre o quem é Deus, e a gente fala muito sobre isso, quem estava presente já sabe. Tá lá no canal, dê uma olhada lá, e é muito importante a gente ter essa visão esclarecida acerca de quem é o pai, tá bom? Seguindo. Então, quando nós pensamos em quem é o Filho de Deus, quem são as pessoas que são filhas de Deus? A palavra diz que, lá em João, isso eu tenho anotado aqui, lá em João 1,12 diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então veja aqui, João 1,12. Todos os que creram nele, nele quem? Cristo. Todos os que creram em Cristo, eles receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Então veja, Deus Pai, tinha um único filho, certo? O primogênito de toda a criação, Jesus, o Cristo. Quando ele veio, deu a vida por nós, nos inseriu para dentro dessa família, da família de Deus. Ele se tornou ele era o unigênito, único, né? Filho único. E agora ele se tornou o primogênito, que é o primeiro, mas que depois dele tem muitos outros filhos. E ele tem muitos irmãos, né? Ai, meu Deus! Pensar em ser irmã de Jesus é uma coisa tão... Uau, meu Deus, que poderoso isso, né? Pois bem, somos irmãs de Jesus e somos filhas do nosso Pai, do Pai de Jesus. Olha que privilégio. É isso que significa ser filha amada de Deus. Nós fomos inseridas nessa família através de Jesus. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo é considerado filho de Deus. Amém? Tá claro pra você? Amém. Fica parecendo uma pregação, né? Mas enfim. É isso. Então, você precisa ter isso claro pra você. Então, é Jesus Cristo. Não é na igreja X, não é crer no pastor X, não é crer no fulano X, não é. É crer no Senhor Jesus. Aquele que morreu, ressuscitou, certo? Aquele que é Deus, que encarnou, que se tornou homem, tá? É esse Jesus. Então, todo que crê nesse Jesus se tornou filho de Deus. Pronto? Tá claro? Ok. Tá, mas então o que significa ser uma filha amada de Deus na prática? Porque é aquilo, tô careca de saber. Sou filha de Deus, sou amada, tarará, mas o que isso significa na prática? A verdade é que a nossa identidade, ela é determinante para vivermos a vida aqui. O que é a identidade? Identidade é como eu me identifico, né? Quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, qual é o meu propósito, tá tudo dentro dessa identidade, é como eu me percebo, né? Se eu tenho uma identidade instável, todas as circunstâncias ao meu redor, elas vão me impactar, elas vão me influenciar, elas vão me desmoronar, normalmente, né? Instável.
Agora, se eu tenho uma identidade inabalável, como o próprio nome diz, eu me torno inabalável. Podem vir as consequências que vierem, as circunstâncias que vierem, eu permaneço inabalável. E Jesus, sendo o nosso modelo de vida e de tudo, ele nos mostrou que ele tinha uma identidade inabalável. Ele sabia quem ele era, ele sabia o propósito pelo qual estava aqui, e não importassem as circunstâncias ou as palavras que ele escutava, aquilo não influenciava ele. Eu separei aqui aquele versículo, lembra da tentação no deserto, onde o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado, e o diabo chegou nele e falou, o versículo é assim, deixa eu ler certinho, lá em Mateus 5:6. Então o diabo o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Então veja, se você é o filho de Deus, faça tal coisa. E Jesus fez o quê? Respondeu com a palavra, se posicionou, se pôs firme ali e acabou a conversa. Foram 3 tentações, né? 3 movimentos desse, em que o diabo o tentou. Mas a verdade é, ele já sabia quem ele era. Olha uma outra palavra que ele escutou. Isso era dos fariseus, né? Mateus 12:24. No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque o seu poder vem de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Olha isso. Não é gostoso escutar uma coisa dessa, né? Poxa vida, você tá ali representando o reino de Deus, representando o Pai, e aí escuta dos abençoados desse. Ah, isso aí é coisa do diabo. Ele faz isso em nome do príncipe dos demônios, que é Beelzebul. Então, mesmo assim, escutando essas baboseiras, ele permaneceu firme, ele se posicionou e nada o abalava. E aí, pensando sobre essa temática, refletindo, eu percebi que Jesus na adolescência, olha isso, queridas. A gente pensa tanto assim em Jesus na fase adulta, né? A gente enfatiza tanto esses 3 anos de ministério, mas olha que riqueza, Jesus adolescente, firmado em sua identidade. Lembra daquele episódio em que eles foram para a festa, a família de Jesus, a mãe, o pai, foram para a festa da Páscoa, acho que foi uma festa assim de celebração, e eles passaram vários dias lá, e quando estavam retornando para a sua casa, a mãe, né, deu por conta e falou: meu Deus, cadê o menino? Cadê Jesus? Onde tá Jesus? Ai, gente, alguém viu Jesus, né? Certo que pensou, algum da parentela tá cuidando do menino. E, né, caíram em si, meu Deus, cadê Jesus? Então eles voltaram e encontraram Jesus no templo. Olha só o que a palavra diz. Quando ouviram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você por toda parte. Olha a pergunta dele. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então, Jesus estava no templo ensinando através das escrituras que tinham à época. E todos estavam, uau, né? Como que um menino de 13 anos está fazendo isso? E ele já sabia quem ele era. Ele confrontou os pais terrenos, dizendo: ué, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu tinha que estar aqui na casa do meu pai? Ele já tinha convicção da identidade dele,
na adolescência. Olha que riqueza, porque às vezes a gente pensa que só quando tivermos muito maduras, né, estaremos firmes, com uma identidade inabalável, mas na verdade o Senhor Jesus já estava experimentando essa verdade, de conhecer quem era o Pai e saber quem ele era nele, certo? Ok, tendo Jesus como nosso modelo, nós sabemos que é assim que precisamos viver. Então, eu e você tivemos uma criação desrespeitosa. E escutamos um monte de bobagens, né, desde crianças, que realmente iam contra a nossa identidade, que foram criando crenças dentro de nós, né, de incapacidade, de inferioridade, de insatisfação, de que tá faltando alguma coisa, escassez, né, tá faltando alguma coisa para eu ser feliz. Ou eu não sou boa o suficiente, ai. Filhas mais velhas têm muito essa tendência, né? Tudo que eu faço não é suficiente, eu sempre sou cobrada demais, não havia acolhimento, então exigia-se que a criança tivesse um comportamento de um adulto, sendo que nem adulto tinha comportamento de adulto, né? Muitas vezes, pensando emocionalmente. Enfim. Então, por diversos fatores, cada uma com a sua história, com o seu contexto, nós foram inculcando no nosso coração e na nossa mente distorções acerca da nossa identidade. Então, quando nós temos esse encontro com Jesus e nos tornamos filhos amados do Pai, nós precisamos ressignificar tudo isso que foi feito. Então, se a sua mãe te chamou de incapaz, de lenta, de você não termina o que começa, você precisa olhar para o Senhor e refletir sobre o que Ele fala a seu respeito. Entende? Sobre o que Ele fala. A voz da mãe e do pai tem muito poder sobre nós. Mas quando nós tomamos consciência, tomamos o nosso chazinho de consciência, acerca do que o pai fala a nosso respeito, essa fala do pai, do nosso Pai Celestial, precisa ter mais poder que a fala da mãe. Então, se de repente na sua criação você teve um pai ausente, que te abandonou, que, né, enfim, foi para outros cantos, priorizou outras coisas, sempre falo aqui, nossos pais fizeram o melhor que podiam, não é sobre eles, tá? Mas isso deixou marcas em você, né, de rejeição, de, poxa vida, não sou boa o suficiente, não fui suficiente para fazer meu pai ficar, sabe? Isso passa, e eu vejo isso muito em terapia, né, atendendo as mulheres. Aí você precisa olhar e ressignificar isso. Pronto, meu pai terreno, um homem cheio de falhas, cheio de dores, cheio dos seus problemas, fez isso. Mas o meu Pai Celestial, o nosso Pai Celestial, o nosso Pai Eterno, ele não abandona. Ele não desiste de nós. Ele não dá as costas para nós. Percebe? Então, é mudar aquilo que foi implantado no seu coração e na sua mente, é transformar aquilo. É ressignificar aquilo. E dizer, não, a relação com o pai é diferente. Então, se você começa a mudar isso, igual eu falei, tá, mas como é ser uma filha amada na prática? Toda aquela carência que você tinha de querer ser amada pelas pessoas, de ser vista pelas pessoas, de ser admirada, de ser aplaudida, reconhecida, isso vai ser ressignificado, porque você vai olhar para o pai e vai entender que ele já faz isso por você. Ele já te ama, ele já te aceita, ele já te aplaude, ele já te aprova, ele já te reconhece. E não baseado nas circunstâncias, mas olhando para a cruz, olhando para o que ele fez naquela cruz. Então, o que determina o amor do Senhor por nós não é o tanto de bênçãos que a gente recebe. Tem uma galera fazendo as retrospectivas do ano todo, né? Tem até uma brincadeira, uma trend, como eles falam. Como eu seria triste nesse ano se eu... Aí vem as próximas páginas, né, de várias conquistas, de várias experiências que a pessoa teve ao longo do ano. E a verdade é que é bem estranho esse tipo de coisa, né? Porque, na verdade, a gente vai ser triste, a gente vai ser feliz, a gente vai ficar com raiva, a gente vai ter nojo, todas as emoções ao longo do ano, porque tá tudo bem, tá? Tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar triste. Só que o que nos faz plenamente felizes e alegres, na verdade é alegre, né? A alegria do Senhor é o Senhor, é a alegria, não importam as circunstâncias, sejam elas agradáveis ou ruins, ou desagradáveis.
Nós permanecemos alegres porque temos o Senhor como nosso motivo de alegria, tá? Então, cuidado aí com essas falácias do sistema, porque o que nos deixa felizes mesmo não são as conquistas materiais, e sim a consciência de que somos filhas amadas. Então, o que eu quero dizer? Por que eu falei disso? Porque às vezes nós atribuímos ser amadas pelo Pai por bênçãos que a gente recebe. E na verdade não, começa lá na cruz, tá? Aqui a cruz. Pra gente sempre se lembrar. O que determina o amor do Senhor por mim e por você é o que ele fez naquela cruz. A partir da cruz, o que vier além disso é bônus. É bônus, tá? Não significa ser mais amada. Até porque isso aí é um assunto para um outro momento, que a gente precisa falar sobre o que a cruz garante para nós, inclusive as bênçãos, tá? Mas isso aí é outra temática. Vamos focar aqui na identidade. Então, quando eu tenho essa consciência de que eu sou uma filha amada do Pai e tenho consciência do que isso implica na minha vida prática, toda aquela carência que eu tinha, porque eu não recebia afeto ou atenção dos meus pais, eu ressignifico, compreendendo que o Senhor me dá toda a atenção que eu preciso. Que Ele nutre tudo o que eu não recebi na minha infância. Que Ele é suficiente. E aí, não é, entenda, querida herdeira, a gente está escutando muito sobre isso. Eu sou uma filha amada, Deus é o nosso Pai, tarará. Mas uma coisa é aqui, no nosso racional, no nosso raciocínio. Ai, tá bom, já entendi. Outra coisa é aqui, ó. É fazer descer pro coração. É crer de todo o coração. Entendeu? Esse é o desafio do ser amada ou não ser amada. Se sentir amada ou não se sentir amada. Porque eu preciso de fé para crer que eu sou amada. Mas espera lá, Suelen, eu acabei de perder... Vamos imaginar uma cena catastrófica. Acho que a pior dor para uma pessoa é perder um filho, né? Vamos pensar assim, dentro dessa perspectiva. Agora você imagina eu olhar para uma mãe que perdeu um filho, que está em luto, que está com dor, e eu dizer para ela, você é amada. Você é uma filha amada. E aí ela vai dizer para mim, sim, Suelen, mas... Eu sei que eu sou amada, mas como que eu vejo que eu sou amada sendo que meu filho morreu? Sabe? Aí você precisa sentar com essa pessoa. Claro, não naquele momento do luto, né? Deixa ela digerir o luto dela. Mas, de modo geral, nós precisamos compreender que a morte, ela tá aqui. E a gente vai perder pessoas, né? Ou pelo menos se afastar. Porque se essas pessoas vão para o Pai, é só um afastamento. Logo a gente se encontra. Mas ela precisa se conscientizar que não é um filho vivo ou um filho saudável que garante que ela é uma filha amada. Ou uma casa nova, ou uma promoção no emprego, ou um aumento de salário, ou sei lá, qualquer coisa que a gente coloque como sucesso na vida terrena, isso não pode ser visto como, eu sou amada, sabe? Porque o que garante o amor do Senhor por nós é a cruz. É o que Jesus fez naquela cruz. Todo o demais, lembra sempre, todo o demais é bônus, é plus na nossa história. Mas o que garante o amor do Senhor é a cruz. E aí, quando eu tenho essa consciência, pode acontecer o pior dos cenários, que é a perda do filho, né? Que eu estava exemplificando. Vai doer. Vou chorar muito. Mas vou saber que Deus está comigo, está me consolando, né? Está acolhendo a minha dor, mas isso não determina o amor dele por mim. O fato de ter ou não ter o meu filho. Entende? Isso não coloca em xeque a nossa relação. Isso não coloca dúvida no meu coração acerca de quem eu sou. Entende? Porque é isso que está acontecendo. E eu percebo muito isso. Aconteceu uma coisa terrível, uma catástrofe, e eu vi que Deus não me ama. Pô, não, gente, vamos amadurecer. Não tem nada a ver. Estamos no mundo caído, sujeitos a todas as intempéries possíveis. Um acidente, uma doença, sei lá. Estamos aqui, ok? Mas o Senhor está conosco. Mas por que Deus não livrou meu filho? Aí já é um
outra conversa. Aí já é uma outra compreensão. E nem é o foco agora, né? Se você tem algum dilema desse, manda mensagem. Vamos pra terapia. Pra terapia do reino. Que ressignifica as coisas, né? A partir do evangelho. Enfim, a questão é, eu dei um exemplo terrível desse, né? Misericórdia. O Senhor nos livre disso, de passar por essa dor. Mas se passarmos também, Ele está conosco. E o amor dele não muda por causa das circunstâncias, tá? Então, o que é ser uma filha amada na prática? O que é viver como uma filha amada na prática? É nada me falta. Cristo é suficiente. Na relação com seu marido, toda aquela carência que você tem, você tem que me dar atenção, você tem... E de fato tem, tá? Não estou isentando seu marido da responsabilidade dele. Mas certa vez o Espírito Santo falou pra mim. Falou, filha, a atenção que você tá querendo do seu marido, você não tá recebendo, você não tá dando pra mim. A minha vida com o Senhor estava instável, né? Vamos dizer assim. E aí eu estava requerendo do meu marido uma atenção, né? Que ele me nutrisse de alguma forma, só que eu tinha que me nutrir no Senhor primeiro. Porque senão eu ia exigir uma coisa que meu marido não pode dar. Porque em alguns lugares, o nosso marido, o nosso filho, né, nossos amigos, eles não penetram. Mas o Senhor penetra. O Senhor acessa. E é o Senhor que nutre. Então, quando eu tenho essa consciência de ser amada, de ser filha amada, eu não fico carente, eu não fico desejando e requerendo atenção. Atenção e amor e nutrição das outras pessoas. Porque eu tenho essa consciência, percebe? É assim que influencia na vida prática. Ou então, quando eu não recebo, cheguei, enfim, final de ano, não conquistei nada do que eu planejei. O que foi? Foi 22? 22 foi um ano bem desse, assim. Eu tava bem recente aprendendo a revelação da nova aliança, né? Tava assim, meu Deus, aquela sensação de luto, de, todo o restante tá perdendo sentido, o que eu tô fazendo aqui, pra que eu tô aqui, já que nada disso importa, aquela coisa toda. Se você rolar o feed aí no meu Instagram, você vai perceber as minhas incógnitas à época. E eu tava muito com uma sensação de luto, assim, então nada mais importa, também não quero mais nada dessa terra. E aí no final do ano eu escrevi, não conquistei nada e esse foi o melhor ano da minha vida. Internamente, entende? De consciência. E foi mesmo, acho que naquele ano não fizemos uma viagem pra dizer assim, pelo menos uma celebração, né? Que delícia, um prazerzinho. Não, foi um ano muito difícil. Financeiramente, então, meu Deus do céu. Muito difícil. O trabalho ainda tava muito, enfim. Mas eu cheguei no final do ano com aquela convicção. Um dos anos mais difíceis da minha vida, fisicamente falando, mas internamente, emocionalmente, espiritualmente, o melhor ano da minha vida. De transformação mesmo, assim, da água para o vinho. E então, quer dizer, o que importa, de fato? As conquistas materiais? Ter dinheiro e sucesso profissional, ou ter a tal família idealizada, não garante plenitude e satisfação. O que garante plenitude e satisfação? A consciência de que somos filhas amadas do Pai. É a vida prática disso. Consciente de que eu não preciso de mais nada para me satisfazer. Consciente de que eu não preciso de mais nada para ser feliz. Então, quando a pior das circunstâncias acontecerem, eu vou permanecer inabalável. Porque eu sei quem é meu pai. Porque eu tô conectada com ele. Porque eu ouço a voz dele. Olha um ponto a ser observado. Você tem escutado a voz do Espírito Santo? Que é isso que dá energia para nós. Isso que aumenta a nossa fé. Tá escutando? Pois é. Tem que ter tempo e atenção para escutar a voz dele. Enfim, muitas temáticas numa só, né? Trouxe aqui várias coisas. Meus amores, isso é ser filha amada do Pai. Não por causa das circunstâncias, mas por causa da cruz. Por causa da cruz. Por causa do que Jesus fez por nós. E isso é suficiente. Tá? Então não se iluda com esse monte de propaganda enganosa, tentando colocar no seu coração que coisas terrenas vão te preencher. Não vão. Dá uma satisfação ali momentânea, mas depois passa. O que é eterno, o
que dura para sempre, é essa convicção de sermos amadas, de sermos filhas amadas, aceitas, aprovadas, abençoadas. Amém? Amém?